Saudações a todos. Nós vamos ver então no livro Nosso Lar, pelo Espírito André Luiz, em que ele, através da mediunidade do Chico Xavier, nos traz as suas experiências, as suas vivências, o encontrar-se consigo mesmo, as dores cruciantes que ele viveu naquele período antes do seu despertar, no plano espiritual após o seu desencarne. Então ele começa o primeiro capítulo, que ele intitula Nas Zonas Inferiores. Eu guardava a impressão de haver perdido a ideia de tempo. A noção de espaço esvaíra-se-me de há muito. Estava convicto de não mais pertencer ao número dos encarnados no mundo, e, no entanto, meus pulmões respiravam a longos haustos. Desde quando me tornara joguete de forças irresistíveis, impossível esclarecer. Então, ele viveu ali um período de muitos questionamentos, consciente de que estava fora do seu corpo físico, de que já havia partido para o plano espiritual, mas não encontrava respostas para aquilo que ele percebia, para aquilo que ele sentia, como sentindo-se respirando a longos haustos. Sentia-me, na verdade, amargurado. Sentia-me, na verdade, amargurado duende nas grades escuras do horror. Cabelos eriçados, coração aos saltos, medo terrível senhoreando-me. Muita vez gritei como louco, implorei piedade e clamei contra o doloroso desânimo que me subjugava o espírito. Mas quando o silêncio implacável não me absorvia, a voz estentórica, lamentos mais comovedores que os meus respondiam-me aos clamores. Outras vezes, gargalhadas sinistras rasgavam a quietude ambiente. Algum companheiro desconhecido estaria, a meu ver, prisioneiro da loucura. Formas diabólicas, rostos alvares, expressões animalescas surgiam de quando em quando, agravando o meu assombro. A paisagem, quando não totalmente escura, parecia banhada de luz alvacenta, como que amortalhada em neblina espessa que os raios de sol aquecessem de muito longe. E a estranha viagem prosseguia. Com que fim? Quem o poderia dizer? Apenas sabia que fugia sempre. O medo me impelia de roldão. Onde o lar? A esposa, os filhos, perdera toda a noção de rumo. O receio do ignoto, o receio do desconhecido e o pavor da treva absorviam-me todas as faculdades de raciocínio. Logo que me desprendera dos últimos laços físicos em pleno sepulcro. Então, o medo do desconhecido. E por que é tão desconhecido? É isso que é muito importante, que todos mergulhem nos ensinamentos trazidos por André Luiz nas suas experiências, especialmente essas primeiras experiências, para compreendermos esse receio do desconhecido. Mas por que tão desconhecido, né? Está certo que muitos podem não ter a oportunidade de um esclarecimento mais profundo, muitos podem não ter vivido em ambientes que o levariam ao conhecimento, por exemplo, dessa doutrina abençoada que tanto nos esclarece. Mas por que tão desconhecido, né? Porque fazemos questão que seja desconhecido. A partir do momento em que você sabe que você tem uma viagem certa, desejando ou não, você viajará para o plano espiritual. No entanto, pouco procuramos nos inteirar do que encontraremos nessa viagem ao chegarmos lá, né?
então somos responsáveis, sim, por toda essa falta de conhecimento, né? Por isso que ele diz que percebeu que as faculdades do raciocínio, o pavor da treva absorviam-me todas as faculdades de raciocínio. Ele não conseguia raciocinar. Atormentava-me a consciência. Preferiria a ausência total da razão, o não ser. De início, as lágrimas lavavam-me incessantemente o rosto, e apenas em minutos raros felicitava-me a bênção do sono. Interrompia-se, porém, bruscamente a sensação de alívio. Seres monstruosos acordavam-me, irônicos. Era imprescindível fugir deles. Reconheci agora a esfera diferente a erguer-se da poalha do mundo. E todavia era tarde. Pensamentos angustiosos atritavam-me o cérebro. Mal delineava projetos de solução, incidentes numerosos impeliam-me a considerações estonteantes. Em momento algum, o problema religioso surgiu tão profundo a meus olhos. Os princípios puramente filosóficos, políticos e científicos figuravam-se-me agora extremamente secundários para a vida humana. Significavam, a meu ver, valioso patrimônio nos planos da terra, mas urgia reconhecer que a humanidade não se constitui de gerações transitórias e sim de espíritos eternos, a caminho de gloriosa destinação. Então, tardiamente, ele concluiu que tudo aquilo que o absorveu enquanto encarnado era extremamente secundário. Porque, na verdade, né, somos gerações transitórias de espíritos eternos, né? A caminho da gloriosa destinação. Verificava que alguma coisa permanece acima de toda a cogitação meramente intelectual. Esse algo é a fé. Então, ele concluiu. Esse algo paira acima de tudo, é a fé. Manifestação divina ao homem. Semelhante análise surgia, contudo, tardiamente. De fato, conhecia as letras do Velho Testamento e muita vez folheara o Evangelho. Entretanto, era forçoso reconhecer que nunca procurara as letras sagradas com a luz do coração. Identificava-as através da crítica de escritores menos afeitos ao sentimento e à consciência, ou em pleno desacordo com as verdades essenciais. Noutras ocasiões, interpretava-as com o sacerdócio organizado, sem sair jamais do círculo de contradições onde estacionara voluntariamente. Em verdade, não fora um criminoso no meu próprio conceito. A filosofia do imediatismo, porém, absorvera-me. A filosofia do imediatismo, né? Nos tempos agora, então, mais modernos, mais mergulhados, ainda estamos nesse imediatismo. Mas ele afirma, a filosofia do imediatismo, porém, absorvera-me. A existência terrestre que a morte transformara não fora assinalada de lances diferentes da craveira comum. Filho de pais talvez excessivamente generosos, conquistara meus títulos universitários sem maior sacrifício. Compartilhar os vícios da mocidade do meu tempo, organizar o lar, conseguir a filhos, perseguir as situações estáveis que garantissem a tranquilidade econômica do meu grupo familiar, mas, examinando atentamente a mim mesmo, algo me fazia experimentar a noção de tempo perdido com a silenciosa acusação da consciência. É a nossa consciência sempre. Consciência é a voz de Deus dentro de nós, então ela sempre vai nos apontar.
habitar a terra, gozar ali os bens, colher as bênçãos da vida, mas não lhe retribuir a ceitil do débito enorme. Tivera paz, cuja generosidade e sacrifícios por mim nunca avaliei. Esposa e filhos que prendera ferozmente nas teias rijas do egoísmo destruidor. Possuir um lar que fechei a todos os que palmilhavam o deserto da angústia. Deliciara-me com os júbilos da família, esquecido de estender esta bênção divina à imensa família humana, surdo a comezinhos deveres de fraternidade. Então a gente percebe aqui que ele era um homem com atitudes muito aprovadas, né? Entre nós, muito aprovadas ali, porque passou uma situação de estabilidade à sua família, valorizava a família, tomando até rumos indevidos, no sentido de fechar-se egoisticamente ali na família, né? Por um apreço que dava ali aos seus, isso é valioso, mas ele mesmo nos declara, né, que ele esqueceu de estender essa bênção divina que ele constituiu ali no seu lar à imensa família humana. Então, preso simplesmente é uma forma egoísta de nós nos colocarmos na vida, né? Fecharmos o nosso círculo familiar. E isso, na verdade, é doentio, porque normalmente ele mesmo se reconhece ali egoísta, né? Que ele quis ter ali nas mãos a sua família. Olha, examinando atentamente a mim mesmo, ele reconhece o tempo perdido, ele percebe que prender a esposa e filhos ferozmente, então ele prendeu, isso é um amor egoístico, né? Nas teias rijas do egoísmo. Ele não foi grato com os pais, ele fala isso, né? Porque ele teve tantas facilidades por pais que ele julga agora. Nesse momento ele julgou até excessivamente generosos, que eles abriram tantas facilidades e talvez ele reconhece que não tenha tido ali a gratidão que deveria. E ele continua: enfim, como a flor de estufa, não suportava agora o clima das realidades eternas. Então ele se poupou, ele poupou os seus como uma flor na estufa. Olha, essas comparações que ele faz aqui, essa linguagem figurada, são muito, muito importantes. O que é uma estufa? Você deixa aquela flor mais delicada ali naquela estufa e ela se desenvolve muito bem, né? Porque ela não está sujeita aos ventos, a outras coisas ali do clima, ela está ali no ambiente adequado para o seu desenvolvimento e desenvolve-se muito bem. Mas ele compara como flor de estufa. Ele não estava preparado para enfrentar essa realidade que ele tinha que enfrentar. Ele fechou-se como encarnado, fechou ao seu grupo e agora estava encontrando a consequência dessa atitude egoísta. Então, enfim, como a flor de estufa não suportava agora o clima das realidades eternas, não desenvolver os germes divinos que o Senhor da vida colocara em minha alma, sufocara-os criminosamente no desejo incontido de bem-estar. Não adestrara órgãos para a vida nova. Era justo, pois, que aí despertasse a maneira de aleijado, que, restituído ao rio infinito da eternidade, não pudesse acompanhar, senão compulsoriamente, a carreira incessante das águas, ou como mendigo infeliz que, exausto em pleno deserto, perambula à mercê de impetuosos tufões. Então, muito importante
esse ensinamento que ele nos traz, né? Buscar ali esse ensinamento foi uma conduta de vida equivocada. Ele mesmo reconhece que ele não foi um criminoso ao seu entendimento, porque não cometeu os crimes que nós entendemos como crimes, né? Cuidou da família, né? Zelou pela família, zelou pela sua profissão. Mais adiante nós vamos ver, né, o valor que ele dava ali à sua profissão. No entanto, ele teve uma vida que não o preparou para o plano espiritual, e assim se dará com todos nós, se não acordarmos a tempo de perceber que nós não podemos só viver na horizontal. Vamos imaginar assim: as nossas buscas, os nossos conhecimentos, tudo aquilo que nós vamos conhecendo, incorporando, é na horizontal, é dentro aqui do nosso plano. Portanto, entendamos como horizontal. E caminhamos normalmente só nessa horizontal, o que significa só estamos ali ligados àquilo que nos circunda aqui nas nossas questões da nossa vida diária, cotidiana, corriqueira, e nos contentamos com isso sem entendermos que o homem precisa caminhar sim nessa busca na horizontal, mas ele não pode descuidar de olhar para o alto e também caminhar para o alto. É dessa busca para o alto, com o apoio dessa busca que temos aqui, é que realmente nos adaptaremos melhor quando lá estivermos. E ele finaliza esse primeiro capítulo dizendo: ó amigos da terra, quantos de vós podereis evitar o caminho da amargura com o preparo dos campos interiores do coração? Campos do coração, porque quando Jesus fala muito ali em semear, o homem cuidar do campo, linguagem figurada, é o nosso coração, cuidarmos dos nossos sentimentos, né? Então ele fala: ó amigos da terra, quantos de vós podereis evitar o caminho da amargura com o preparo dos campos interiores do coração? Acendei vossas luzes antes de atravessar a grande sombra. Buscai a verdade antes que a verdade vos surpreenda. Suai agora para não chorardes depois. Ficam para nós então esse aprendizado, esses ensinamentos, e que fiquemos em paz. Olá, uma boa noite a todos. Nós trouxemos hoje do livro Alerta, que é um livro psicografado pelo Edivaldo com mensagens de Joana de Ângeles, o capítulo 35, que fala sobre a apatia. Então, Joana de Ângeles nos diz: se a atitude violenta, precipitada, pode levar a desastres de consequências lamentáveis, a apatia é sempre um fator de desconcerto, de atraso na máquina do progresso. Ou seja, se tomamos decisões ali impensadas, precipitadas, de maneira inconsequente, isso ali é danoso da mesma maneira que aquele que é apático, que não tem iniciativa, que não tem vontade, que se deixa levar pelo desânimo, né, também é uma situação difícil. Ou seja, os dois extremos, daquele que não pondera, não reflete, né, como popularmente diz, troca os pés pelas mãos, como aquele também que não toma nenhuma atitude. Quase sempre a apatia tem origem no programa kármico do espírito em prova. É decorrência de graves aflições e erros que não foram necessariamente corrigidos pelo espírito e ressumam do imo da alma, ou seja, tem origem ali dentro da nossa alma como expressão deprimente e paralisante. Então, aqueles que nascem com uma vontade enorme de viver, né, que tem alegria ali em cada dia a dia, apesar dos dramas, das situações difíceis que enfrentam,
Eles amam ali a oportunidade sagrada, a bênção da vida, enquanto outros ali, mesmo tendo condições favoráveis, mesmo não tendo tantos desafios, são pessoas mais desanimadas que lutam por esse prazer de viver, não é? Então, esse desânimo, essa apatia, como ele diz, pode ter origem em questões do passado que não foram bem resolvidas, mas nós nascemos sempre com o intuito o quê? De vencer, de crescer, de readquirir ali a esperança, o bom ânimo, né? Valorizando não só as grandes, mas as pequenas coisas da vida também. O apático é alguém que perde a batalha antes de enfrentá-la. Encontra-se em processo de evolução com o objetivo de vencer as injunções penosas, devendo investir grandes esforços para superá-las. Então, um apático é alguém que perde a batalha antes de enfrentá-la. Aquele que nem passou pela situação já diz, não vai dar certo, isso é impossível, eu não sou capaz, eu não consigo, eu não preciso passar por isso, enfim. Ele já perde a batalha antes mesmo de enfrentá-la e deixa ali de perceber, de descobrir em si potencialidades às vezes latentes, adormecidas, né? Mas a pessoa acaba nem tentando, nem se arriscando, né? Já criando ali um cenário de que nada vai dar certo. No estado de debilidade de forças, né, de fraqueza, a que se entrega e no qual se deixa paralisar, aprisionado nas teias da indolência, né, da preguiça, deve e pode romper todos os vínculos e reorganizar-se, iniciando o esforço, a princípio mentalmente, para depois tornar em ações a programática que se deve submeter, engajando-se no compromisso reabilitador. Então vejam que nesse estado aqui de apatia, a pessoa ela vai ali se entregando, se deixando paralisar, né, preso ali, como ele diz, nas teias ali da preguiça, da falta de esforço. Mas ele diz, nós podemos e nós devemos romper essa situação, né? Ele diz, reorganizando a princípio mentalmente. Então vejam como é importante ali o poder da nossa mente, né? Organizar ali, porque nesses estados, aquilo que é simples fica pesado, fica difícil. Então ele fala, organize mentalmente, reflita com calma, né? Talvez ali colocar num papel quais são os nossos objetivos, quais são os passos para chegarmos até esse objetivo. Por exemplo, agora a gente está chegando aí no final de um ano, começando um novo ano, e quantas vezes temos o hábito ali de fazer uma lista de objetivos para o ano que se inicia, né? Então há pessoas que fazem uma lista enorme, extensa, de 20 itens. Será que não seria melhor nós colocarmos 3, 2, talvez um só, mas aqui, esses 3, 2, 1 fossem pontos ali que nós nos dedicássemos muito, colocássemos muita energia, porque talvez colocando 20, chega no final do ano, a gente muito provavelmente não vai conseguir ali ser efetivo naqueles 20. E vem um sentimento de fracasso, de frustração, não é? Então, quando ele fala organiza mentalmente, ou seja, organiza na sua cabeça, né? Talvez anote, coloque no papel, né? E essas coisas, ainda que sejam pequenas, quando elas forem cumpridas, faz um tique ali, né? Como se você estivesse celebrando, se valorizando por ter realizado, por ter começado e terminado ali alguma atividade, algum projeto, algum objetivo. Então ele fala, comece mentalmente a se organizar para que você ali então, na sequência, fique mais fácil em implementar aquilo que você pretende. Facilmente aquele que padece a constrição da apatia acomoda-se à situação e, apesar de penosa, constitui-lhe uma forma de bem-estar que leva a inércia ao desequilíbrio. Vejam, aqui um paradoxo, um contrassenso de alguém que ali, mesmo que seja uma situação penosa, que traga dor, aquilo pode ser uma forma de bem-estar quando alguém se entrega a essa apatia. Então, quando eu me entrego nesse estado, é como se eu dissesse, eu não vou fazer, eu não sou capaz, não cobrem de mim, não me peçam, eu sou
não estou preparado, não vai dar certo, eu não aguento passar por isso. Então, por isso é que, apesar de penosa, pode ser uma forma de bem-estar, claro, uma forma ilusória de bem-estar, né? Um bem-estar proveniente de uma fuga, né? Porque isso nos coloca numa situação de vítimas, uma situação de conformismo, né? E que não nos ajuda, não nos leva ali a enfrentar a situação e a gerar, consequentemente, o nosso crescimento. Ação é movimento, ela diz. Movimento a ser empreendido para o bem e para o progresso, de cujo esforço resultam as conquistas que impulsionam a felicidade. Elimina do teu vocabulário frases pessimistas habituais, substituindo-as por equivalentes ideais. Então ela fala, evite falar frases como não posso, não suporto mais, desisto. Vejam, não ficarmos repetindo não posso, não suporto mais, desisto. Talvez a gente não fale, não expresse ali verbalmente, mas nós pensamos, nós alimentamos esse tipo de frase, né? Ela diz, faze uma mudança da paisagem mental e corrija por outras como tudo posso quando eu quero, suporto tudo quanto é para o meu bem, prosseguirei ao preço do sacrifício para a vitória que eu persigo. Então vejam, tudo posso quando quero, suporto tudo quanto é para o meu bem, prosseguirei ao preço do sacrifício para a vitória que persigo. Ou seja, alimentando a nossa mente, cultivando outros tipos de frases que não tenhamos dúvida, isso vai estimular para que a gente não desista, para que a gente prossiga, para que a gente tenha paciência, né? Ali vivendo um dia de cada vez. O homem transita pelos caminhos que elege, né? Pelos caminhos que escolhe, nos quais se compraz. Apatia é doença da alma que a todos cumpre combater com as melhores disposições. Na luta competitiva da vida terrestre não há lugar para o apático. Receando o labor bendito, né, ou fugindo do trabalho, mediante mecanismos de evasão inconsciente, a criatura se deixa envenenar pela psicosfera mórbida da autopiedade, procurando inspirar compaixão antes que despertar e motivar o amor. Então vejam, né, fugindo ali do trabalho, mediante mecanismos ali de fuga, muitas vezes até inconsciente, a pessoa vai desenvolvendo um sentimento de autopiedade, né, procurando ali que as pessoas tenham pena dela, né, que as pessoas vejam ela como uma vítima do mundo, da situação. Então isso denota o quê? Uma falta de amor próprio, né? Porque nós, como fala aqui, não devemos inspirar nos outros compaixão. A gente tem que despertar e motivar o quê? O amor, né? Não a compaixão, não que as pessoas tenham pena de nós. Então nós temos que, antes de mais nada, cultivar o amor a si mesmo, valorizar-se, né? Para não ficar dependendo o tempo todo da compaixão, da aprovação das pessoas, né? Nos colocando ali como vítimas que precisam o tempo todo ali de ajuda, né? É claro que há momentos que precisamos, mas se colocar numa posição de vítima como um padrão de comportamento, aí já foge ali da normalidade daquilo que seria saudável. Nos estados apáticos iniciam os processos de auto-obsessão, quando da submissão obsessiva a espíritos inconsequentes que se comprazem em explorar psíquica, emocional e organicamente os que se lhes fazem vítimas espontâneas. Então vejam, nesses estados de apatia, de falta de vontade, nós iniciamos um processo de auto-obsessão em que nós nos obsediamos, né? Em que nós ali, como se diz popularmente, jogamos a toalha, né? Abandonamos, desistimos, e naturalmente com essa atitude nós abrimos brechas para que espíritos que não nos querem bem nos influenciem, potencializem, ampliem essa sensação de falta de vontade, de cansaço, né? Um cansaço excessivo, um sono excessivo, que não são provenientes de situações ali do dia a dia,
mas é um cansaço muito mais, que tem uma origem muito mais forte no nosso estado mental de desânimo do que propriamente pelo excesso de atividades que nós podemos ter ali ao longo da vida. Reage, ele fala, com vigor à apatia, ao desinteresse. Ora e vence o adversário sutil que em ti procura alojamento utilizando-se de justificativas falsas. Ou seja, se nos deixarmos levar por essa falta de vontade, nós vamos encontrar motivos, mas como ele fala, justificativas falsas. Eu estou cansado, eu não tenho apoio, eu não tenho a vida que eu sonhei, né? Enfim, sou muito jovem, já estou em idade muito madura para ter energia para fazer aquilo que precisa ser feito. Enfim, nós vamos criando justificativas falsas e que com isso, mergulhados nesse desânimo, de fato, o nosso corpo pode assimilar esse cansaço, não é? Essa falta de iniciativa. Então, uma vez mais, o quanto é importante esse nosso estado mental. É claro que há momentos em que nós estamos cansados, nem todos os dias nós estamos felizes, mas quando isso perdura, quando isso começa a ser uma rotina, essa falta de interesse pelas coisas, essa falta de vontade, nós temos que lutar ainda que nós não tenhamos vontade, mas pouco a pouco vamos ali resgatando aquela alegria que nós tínhamos, aquele entusiasmo, né? Enfim, valorizando e lutando pelas pequenas coisas e não só pensarmos nas grandes coisas que a vida pode nos oferecer. E finalizando, ela diz, a lei do trabalho é impositivo das leis naturais que promovem o progresso, que fomentam a vida. Não é por outra razão que a tradição evangélica nos informa, ajuda-te e o céu te ajudará. Vejam, ajuda-te, que assim o céu vai te ajudar. Convidando-nos à luta contra a apatia e os seus sequazes, que se fazem conhecidos como desencanto, depressão, cansaço e equivalentes. Então fica aí esse texto para nossa reflexão, para que nós procuremos ali no nosso dia a dia, não nos deixarmos levar por esse desânimo constante, por essa falta de iniciativa, né? Procurando ali ter a disciplina, né? Claro, tendo os momentos de repouso, do descanso, mas que esse repouso, esse descanso, seja um combustível, seja um estímulo, seja alavanca para tantas coisas ali que a vida nos oferece, né? Situações ali em que às vezes são boas, às vezes não são, mas todas elas, se bem encaradas, elas têm o objetivo de nos trazer ali o aprendizado e o crescimento. Que Deus nos abençoe.